Você vai ouvir agora uma grande tragédia em uma família que foi testemunha de Jeová. Janet casou com Robert, filho de um ancião respeitado. O casal teve 2 filhas e 2 filhos. Era uma família feliz e dedicada à religião das testemunhas de Jeová. Robert trabalhava com o pai e vivia muito bem. O ancião, pai de Robert, amava muito os netos. Robert foi escolhido para ser um ancião. Janet ficou muito feliz com a designação do marido. Robert era um ancião que amava e procurava ajudar os irmãos com algum problema. Um dia, Robert, trabalhando no serviço de pregação de casa em casa, encontrou uma pessoa que deixou sua fé abalada. Ele encontrou uma mulher que tinha sido desassociada. O companheiro que estava com ele foi embora, pois não queria falar com uma pessoa desassociada. Mas Robert, tentando ajudar a mulher, perguntou por que ela foi desassociada. Ela disse que foi estuprada. Contou aos anciãos e eles disseram que a culpa era dela, porque ela não gritou. E ela disse que, quando discordou, eles desassociaram. Robert conversou com sua esposa Janet e disse que não concordava com a desassociação daquela mulher, pois o dever dos anciãos é ajudar e não expulsar. Janet, fiel à organização, disse que os anciãos que desassociaram estavam seguindo a vontade de Deus. Mas Robert não estava conformado com a expulsão daquela mulher, pois os anciãos devem ajudar quem comete algum pecado e não expulsar. Ele acreditava que a expulsão daquela mulher não era a vontade de Deus. Robert foi falar com os anciãos. Falou do encontro que teve com a testemunha de Jeová que foi desassociada e perguntou: quer dizer que uma mulher que foi estuprada deve ser desassociada porque não gritou? Os anciãos citaram Deuteronômio, capítulo 22, 25 a 27, que diz: e se algum homem no campo achar uma moça desposada e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém a moça não farás nada. A moça não teve culpa de morte, porque, como o homem que se levanta contra o seu próximo, ele tira a vida, assim é este caso. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Então aqui fala do caso, da moça achada no campo, que gritou, mas ninguém ouviu. Então eles usam esse texto para desassociar uma pessoa que é estuprada e não grita. Mas Robert disse, mas se ela gritasse naquela ocasião, não seria mais perigoso para ela? Robert acreditava que os anciãos deviam ter misericórdia e compaixão de uma mulher que foi estuprada. Ele perguntou aos anciãos, e se ela gritasse, não correria mais risco de vida? Mas os anciãos disseram que é assim que ensina a organização e o assunto estava encerrado. Robert falou da conversa que teve com os anciãos e Janet disse para o marido que ele devia seguir o que é ensinado pela organização. Mas Robert não concordava com o ensino da organização. Viu que tal ensino estava errado e era uma grande hipocrisia. Ele chegou à conclusão que a organização não estava pregando o amor. Robert ficou chocado com a atitude da organização e passou a pesquisar os registros da organização e descobriu vários casos parecidos. O pior é que as mulheres eram estupradas e não se fazia nenhuma comunicação para as autoridades. Não era denunciado para os policiais. Robert ficou furioso com o que descobriu em suas pesquisas e contestou os anciãos. E então resolveu escrever uma carta para a sede mundial das Testemunhas de Jeová, mostrando que não era correto desassociar uma mulher que não gritou quando estava sendo estuprada. A sede mundial das Testemunhas de Jeová não respondeu sua carta. Mas ele foi convidado pelos anciãos para uma conversa. E a conversa com os anciãos foi para desassociar Robert. Ele chegou em casa e contou à sua esposa que foi desassociado. E os dois ficaram arrasados. Agora Robert era considerado um pecador
e passou a ser ostracizado pelas testemunhas de Jeová. Passou a ser evitado. Ninguém mais falava com ele. Janet permaneceu ao lado do marido e também passou a ser evitada pela congregação e até pelos pais de Robert. O ostracismo é uma tortura psicológica, pois para uma testemunha de Jeová, a desassociação é comparada à morte. Para decidir ficar ao lado de seu marido, Robert, Janet também foi desassociada. Robert e Janet passaram a criar seus filhos seguindo os ensinos da Bíblia, mas fora da organização. Os anciãos aconselharam o pai de Robert a tomar a guarda de seus filhos, pois diziam que as crianças precisariam ser salvas. O argumento usado pelo pai de Robert é que ele estava com problemas mentais, por não permitir que os filhos tivessem contato com ele. A mãe de Robert chegou a ir à casa dele para levar as crianças, mas Janet não permitiu e mandou que ela fosse embora, senão chamaria a polícia. Robert e Janet resolveram mudar para um lugar bem distante, para não ser mais importunado pelos pais nem pelas testemunhas de Jeová. Robert começou a trabalhar e, depois de algum tempo, estava indo muito bem financeiramente. Mas o atentado de 11 de setembro, onde foram destruídas as Torres Gêmeas, abalou Janet. Ela passou a acreditar que o Armagedon estava perto e achava que as testemunhas de Jeová estava certa nas suas previsões sobre o fim. E para complicar mais a situação, chegou uma carta do pai de Robert, falando em tomar a guarda dos filhos. Robert ficou muito abalado com a ideia de sua esposa querendo voltar para a religião das testemunhas de Jeová e também com a ideia do pai tomar seus filhos. Janet preparou uma festa surpresa do aniversário de seu casamento com Robert, mas não sabia que Robert tinha tomado uma decisão extrema. Aquele aniversário, que era para ser um momento de felicidade, depois se tornou em uma grande tragédia. Ele matou a esposa e seus filhos, e depois tirou sua própria vida. Por que Robert fez isso com sua família e com ele mesmo? Será que foi pela perseguição dos pais que queriam tomar seus filhos? Ou será que foi porque viu que sua esposa, com problemas, querendo voltar para a organização, e estava causando problema? Será que foi pelo ostracismo sofrido pela organização das Testemunhas de Jeová? Eu não consigo entender o verdadeiro motivo, mas tem muito a ver com a sua passagem pela organização Torre de Vigia. Tem muito a ver com a desassociação, que é uma prática diabólica ensinada pela liderança das Testemunhas de Jeová. A Bíblia fala em desassociar, mas não da maneira que eles fazem. Eles tratam a pessoa com crueldade, onde proíbe falar com a própria família. Talvez tenha sido isto que levou Robert a fazer o que fez. Não se sabe com certeza, mas foi uma grande tragédia. Se você gostou desse vídeo, dê seu like e compartilhe, né? Para que outros possam observar a história dessa família e tirar uma lição. E pode ser um alerta para que outras pessoas não se envolvam com essa seita que tem levado muitas pessoas a cometer loucuras.